Nenhum presidente vai te ajudar a resolver o principal problema que você tem. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar a real. Nenhum presidente, seja o atual, seja o futuro, seja possivelmente o próximo daqui a, sei lá, 20 anos, não vão ajudar a resolver o principal problema que você pode estar enfrentando aí no seu futuro, de repente já começando o estrago desde já, que é exatamente a pirâmide financeira do governo. Venha entender bem essa história aqui. Então, pessoal, ontem a gente falou lá do Guedes, né, da offshore do Guedes, né? Falei que é importante você considerar os investimentos exatamente no caso da offshore, né, que eu expliquei lá, que seria a possibilidade de você investir no exterior através desse terceiro elemento aí, no caso que não seria nem investir no Brasil através de uma corretora brasileira, né, e nem através de uma corretora americana, mas sim de um terceiro elemento que é exatamente a offshore. Mas enfim, polêmicas à parte, né, a gente falou lá do Guedes, falou que ele está inserido no governo atual, e a verdade é o seguinte, né, eu já tenho 43 anos, e eu já ouvi vários fora da vida, né? Que seria o primeiro fora que eu vi foi o fora Collor, né? E aí depois veio, não sei se teve o fora Itamar, tá? Mas teve o fora FHC, com certeza, estava na faculdade, ouvi muito o fora FHC, né? Fora FHC é só política neoliberal, esse era o fora do FHC. E aí depois veio o fora, qual foi? O fora Lula, né? Foi o Lula depois, né? Fora Lula, depois veio o fora Dilma e agora recentemente o fora Bolsonaro, né? E futuramente, ano que vem, né, a gente vai ter novas eleições e vai ser mais um fora depois que a gente vai ouvir. Essa é a realidade. Não vai mudar. Não vai mudar tão cedo, tá? Eu vi um post do Breda, inclusive, bem interessante, né? Ele falou bem assim, né? Independente, né? Tem gente que torce ainda pelo governo, torce por político, na verdade, né? Eu também sou totalmente contra essa história, né? Eu não tenho político de estimação, eu vejo bem uma forma bem pragmática aqui. Eu enxergo que é a gente que resolve aqui os problemas, tá? No caso, a gente, principalmente aí, eu acredito que o Brasil vai melhorar com os empreendedores, né? Esse é o ponto principal que vai fazer a diferença aqui no nosso país. Mas enfim, o Breda lá, o Henrique Breda, ele falava basicamente isso, que 70% dos problemas do Brasil eles vão se resolver com o tempo e 30% aí não tem solução. Essa que é a realidade. E eu lembro bem, né? Se você é mais ou menos da minha idade, você deve ter vivenciado o problema da inflação. Era uma coisa terrível mesmo, tá? Milhares de dígitos aí ao ano, então era uma coisa absurda, né? Isso aí que a gente está vivendo agora é light comparado àquilo que a gente viu no passado, né? Era uma coisa terrível. Então, realmente, o controle da inflação através do Plano Real trouxe um ganho absurdo aí, né? Eu só estou falando hoje com você, eu tenho certeza absoluta, porque houve o controle da inflação. Se não tivesse havido o controle da inflação, possivelmente eu ainda estava morando lá numa cidadezinha aqui do interior do Pará e possivelmente estaria por ali mesmo, não teria nem conseguido fazer faculdade, né, ter vivenciado tudo que eu já vivenciei, e muito menos ter começado aqui a minha startup, né, a Symmetry. Mas enfim, então, dentre esses problemas, o problema da inflação foi um que foi resolvido ao longo do tempo. A gente penou bastante, né? Mas de lá para cá a gente não viu realmente uma revolução assim tão grande no país, né? Teve melhorias, cada governo trouxe melhorias e também trouxe problemas, né? Essa é a realidade. Esse governo atual também é a mesma história. Trouxe algumas melhorias, também está trazendo aí vários problemas. O próximo também vai ser a mesma história, com certeza. Então, como o Breda falou, né? Então 70% vai se resolver ao longo do tempo, né? E esse tempo é indeterminado, e 30% não tem solução. Desses 30% que não tem solução, é exatamente isso que eu vou falar hoje aqui no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada. Então aqui eu separei os dois atores principais, né? No caso, que sustentam o governo, né? Qualquer governo, tá? Esse governo atual, o próximo governo, os N governos anteriores, que é o serviço público e o serviço privado, tá? E agora eu vou falar em termos de remuneração, tá? Esse que é o principal problema aqui, né? Que a gente vai ver que não tem solução. Porque o que acontece? Hoje a gente tem a Previdência Pública, né, no caso representada basicamente pelo INSS, né? E aí eu vou colocar aqui do lado, se você tá, eu vou acompanhar aqui pelo serviço privado primeiro. Vamos falar primeiro do serviço privado, depois a gente vai falar do serviço público. Então eu coloquei 3 quadradinhos aí que representam exatamente a remuneração. Então tem aquela pessoa que ganha entre 1K, né? Eu vou colocar, seria mais ou menos o salário mínimo, tá? Até o teto máximo do INSS,
que seria em torno de 6K, tá? 6K e um pouco, tá? 6 mil e um pouquinho hoje o teto do INSS, né? Essa pessoa hoje depende exclusivamente no caso, né, do governo, tá? Ou seja, ela vai se aposentar e teoricamente vai ter aquela aposentadoria para ela ali entre R$ 1.000 e R$ 6.000, dependendo da remuneração das contribuições que ela fez ao longo do tempo, né? Então essa é a história para aquela pessoa que está contando com isso, tá? Ou seja, não acredita que o governo vai quebrar, etc e tal, né? Então, geralmente, a pessoa que ganha até 6 mil, né, o teto do INSS, não se preocupa com nada, né? Essa é a realidade, infelizmente. O Plano 5 ele veio exatamente para ajudar essas pessoas também, tá? A gente veio aí para ajudar esse bolo aí, de repente, quem está ganhando entre 1.000, 2.000, 3.000, até 6 mil reais, ou até mesmo quem ganha mais do que isso aí, que seria exatamente o outro cenário, né? Que eu vou colocar mais lá na frente. A mesma história aqui tem no serviço público, tá? Então tem pessoas que ganham lá no serviço público de 1 mil até 6 mil reais também, tá? No caso, o teto do INSS. Ou seja, está dependendo ali do governo. Tem gente que está ali tranquila, não quer nem saber de nada, não quer saber nada de investimento. Muitas vezes são essas pessoas que estão aí brigando aí nas redes sociais. Não estou dizendo que são as únicas, tá? Mas muitas vezes são elas que estão brigando ali, estão indo para defender governo tal, governo X, né? E a realidade é que eles não vão resolver o principal problema, que é realmente cuidar da sua aposentadoria, sua liberdade financeira, né? Muitas vezes a pessoa confunde a palavra aposentadoria com uma pessoa morreu ali, né? Já tá bem próximo da morte. Mas a realidade é que a aposentadoria e a liberdade financeira podem ser sinônimos, em que você vai ter dinheiro para viver aquele seu padrão de vida de acordo com um determinado nível, né? Uma determinada despesa, né? Então, o problema principal é que muitas pessoas estão dependendo dessa aposentadoria, dessa liberdade financeira lá no futuro, contando, né, principalmente com quem? Com o governo. Mas enfim, tem um outro cenário aqui, eu vou colocar aqui para você entender. Nesse outro cenário aqui, vamos começar de novo lá pelo serviço privado, né? Eu tenho aqui em azul Previdência Complementar e aqui em verde eu coloquei fundos de pensão. Novamente vou falar aqui do serviço privado. Então, o que pode estar acontecendo aqui, né? Aqui nesse caso, o segundo quadradinho ali eu vou colocar, né, em azul, poderiam ser pessoas que estão bancando aí parte, né, contando com parte da sua renda, né, no caso, passou do teto, né, ela pode estar de repente querendo construir uma parte em investimentos, mas geralmente isso aqui, então ela está querendo contar com a aposentadoria utilizando um recurso que também é bem ruinzinho, tá, que é a previdência privada. Então seria essa a possibilidade dessa pessoa, né, para complementar, né? Ou seja, ela recebe mais do que o teto, né? E aí de repente se tocou disso, daí já está indo para uma previdência privada, né? E quem oferece esse serviço de previdência privada, né, geralmente são os bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos eles oferecem isso daí, tá? Então existe essa possibilidade, tá? Se você acha que é interessante, ok, mas eu particularmente não acho interessante. Em verde aqui são trabalhadores do setor privado, mas que de repente tem um fundo de pensão aí de uma empresa, né? Seja ela qualquer empresa, né? Então ela contribui com uma parte aqui para exatamente compensar, né? Na hora de aposentar, tem aí algo a mais, né? Então a remuneração dela fica, vamos dizer, aproximadamente igual, né? O objetivo sempre é esse, né? No caso aqui, por exemplo, passou do teto, vamos colocar aqui de repente 10 mil. 10 mil aqui também, né? Então aqui até 6 mil conta com o governo, né? Ou seja, conta aqui 4 mil com ou previdência privada ou fundos de pensão vindo lá da empresa em que a pessoa trabalha, seja qualquer empresa, não vou entrar em detalhes com relação a isso. Então existem esses dois cenários aí para o pessoal do serviço privado, tá? Aí vem o principal problema no serviço público. No serviço público, né, como eu falei, eu já descontei aqui a pessoa que só conta com com a aposentadoria do INSS, mas hoje tem a FUNPRESP, né, que é uma previdência complementar. Então aqui é bem parecido aqui com aquilo que eu falei anteriormente da previdência privada, né? Ou pode ser também um fundo, né? Como está o próprio nome aí, FUNPRESP. Então esse fundo já existe, né? Essa previdência complementar já existe aí para os servidores hoje que estão entrando no governo, né? E existe a opção também de optar, mesmo o pessoal antigo, né? Pode optar por aí para mudar para a FUNPRESP. Mas o principal problema é esse daqui, né? Essa galera aqui que está contando 100% aí com o governo. 100% governo. Porque ela ou vai receber remuneração total, né? Ainda tem muita gente que ainda vai receber 100%, né? Serviço público, né? O pessoal mais novo que está entrando agora não recebe mais 100%, né?
tem várias faixas, né? A previdência, a aposentadoria do servidor público aí são de várias maneiras aí, principalmente aí se a gente levar em consideração também o militar, né? O militar o militar contribui também, né? Mas novamente, o militar conta 100% com o governo. Que eu coloquei em vermelho aí exatamente para você ficar atento com isso, tá? Então esse aqui é o principal risco. Mas o principal problema aí não é só ele, né? Não é esse servidor público que está contando com esse dinheiro também, tá? Com 100%, né? Ou seja, acima do teto, muitas vezes recebendo muita grana, né? Mas o principal problema é esse aqui, ó. Isso aqui em vermelho nada mais é que uma pirâmide, né? O INSS é uma pirâmide. Então, seja o governo atual, seja o próximo governo, ele ainda vai estar trabalhando com essa pirâmide, né? Porque o que acontece? Como você pode ver, tem muita gente ali dependendo dessa base, né? A base do INSS, a contribuição que todo servidor público faz, todo servidor privado faz também ali. E no caso do serviço militar também tem uma contribuição lá. Mas, enfim, essa contribuição é feita, mas, na verdade, ela não está sendo investida, né? Que, teoricamente, a gente poderia imaginar, ó, pega esse dinheiro, investe aqui, sei lá, em tesouro direto, ou também em títulos de dívida dos Estados Unidos, ou investe no mercado de ações também, né? Poderia ser também isso daí. Mas a verdade é que isso não está acontecendo, né? O que acontece hoje é que a contribuição que cada servidor faz, né, seja público ou privado, ele é exatamente utilizado para sustentar essa pirâmide. Essa base aqui em vermelho é de cada um desses aqui. E, principalmente, essa galera aqui, tá? Que depende 100% aqui do governo, né? Ou seja, que estão recebendo com uma remuneração alta, muito elevada, né? Então, e contando com isso, né? Contando com isso. O problema é que isso, uma hora, pode dar um problema muito grave. Ou seja, vamos supor, né, que você está dependendo disso aí, do INSS. Você está se aposentando. Não precisa nem quebrar o INSS para ter problema, para você ter problema. Basta ele atrasar, vamos supor, aí, 3 meses, 2 meses. Vamos supor que o INSS fique com problema aí em remunerar a galera toda, e aí tenha que dizer para o pessoal, olha, vamos ficar 1 mês sem pagar. Não, vamos ficar 2 meses sem pagar, 3 meses. Ah não, vamos ficar 6 meses sem pagar. Nem quebrou ainda, tá? É só para não quebrar. Então, esse que é o principal problema, né? Então, você tem que se preparar para essa situação. Então, quando a gente falou ontem dos investimentos do Guedes lá no exterior, né, através da offshore, exatamente você tem que se preparar para isso também. Não contar que o Brasil vai ser aquele país do sonho, aquele país do futuro que muita gente fala, né? Eu ouvia desde criança e até agora não chegou. Eu acredito que em anos e anos, eu acho que a minha geração não vai ver mais um crescimento absurdo aqui no Brasil, né? Mas, de repente, as gerações dos meus netos vai ver realmente um crescimento aí, uma diferença grande aqui no país. Mas, por enquanto, a nossa geração aqui, a minha geração, vai ter que enfrentar alguns problemas. Então, um dos problemas é esse aqui, que é exatamente a aposentadoria, a base ali, aquela pirâmide ali que está pronta para arruinar. Então, se você confia nisso, né? Se você é torcedor de governo, fique atento a isso, tá? Independente do governo que vier, independente desse governo atual, esse problema existe, esse problema é real. E aí você tem que pensar em você, pensar na sua família, pensar no seu bem-estar também, tá? E aí você pode realmente ter uma vida mais tranquila. Então o tema de hoje é exatamente isso, para você acordar, para você entender que independente de governo, você tem esse problema aí na mira. E associado a isso tem um problema principal aí ao longo dessa vida toda que vocês vão enfrentar, é a inflação. A gente está vendo a inflação, não está naquele nível absurdo que eu vivenciei, mas aí já está chegando aí, né? Está bem alta já, comparado àquilo que a gente já estava acostumado. Então é isso também que corrói ao longo do tempo, além desse risco aqui. Esse risco que a gente está falando é um risco de mais longo prazo. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e compartilha com seus amigos aí que também querem acordar para essa realidade dos investimentos, não contar aí com o INSS, não contar com governo nenhum. E é isso aí que é importante, tá? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.